Olá, estaremos resolvendo uma questão de geometria espacial da Universidade Severino Sombra de 2014, então se liga aí. Questão 27. Uma peça sólida tem a forma de uma pirâmide quadrangular regular VABCD, cujas arestas são todas iguais. Um corte é feito nessa peça por um plano que contém a aresta da base AB e os pontos MN, que são médios das arestas laterais VC e VD. A imagem ilustra a pirâmide e a seção determinada pelo corte. Se A1 e A2 correspondem, respectivamente, às áreas dos quadriláteros ABCD e ABMN, a razão A1 sobre A2 equivale a... Vamos resolver a questão aí de geometria espacial. Tendo em mente, tá, que questões de geometria espacial você tem que ter a noção de planificação aí de figuras espaciais para figuras planas. Até porque muitas relações aí que você precisa trabalhar na geometria espacial vão depender do teu conhecimento de geometria plana. E essa questão aí é uma questão que envolve vários conhecimentos, tá? Ela é bem teórica mesmo. Então, vários momentos aí você vai ver na resolução em que, se eu esquecer de um determinado ponto, eu não consigo ir à frente na resolução do problema. Inicialmente, quando você trabalha com questões de sólidos, né, de razão entre áreas ou entre volumes, você vai pensar logo naquela relação lá que nós temos de semelhança tanto para volume quanto para área. Que é uma coisa comum até dessa banca, tá? Cobrar esse tipo de exercício tanto na UERJ como na Severino Sombra. Mas, nesse exercício aí, a gente não vai conseguir usar essa relação. Ora, por quê? Porque o plano que secciona aqui o sólido, ele não é paralelo ao plano da base. Então, o sólido que eu tenho aqui em cima, ele não é semelhante ao sólido todo. Tá? Então, eu não posso usar aí razão de semelhança entre áreas. Como eu quero determinar a área da base e a área aí desse plano que seccionou o sólido, tá? Na base, como ele fala aí no enunciado que todas as arestas têm a mesma medida, então aqui na base nós temos um quadrado e área de quadrado, lado ao quadrado. Então essa aí é fácil, tranquilo, beleza. Agora aqui, o plano que secciona a pirâmide, né? É que a gente vai ter que ter uma visualização aí plana do que está acontecendo. Ora, ele fala que esses pontos aqui são pontos médios, né, de cada uma dessas arestas aqui. E aí você vai até esses vértices aqui que são arestas da base. Ora, a figura que nós temos é um trapézio. Né, e repara que esse segmento aqui, você olhando na figura sem estar planificada, você não consegue identificar, por exemplo, que esse segmento tem a mesma medida que esse. Então, você tem um trapézio isósceles. Então, vou buscar a área aí do trapézio. O que eu sei de área de trapézio? Eu tenho que somar a base maior, AB, com a base menor, MN, vezes a altura dele, dividido por 2. Bom, AB eu tenho porque é L. Ele também é uma aresta ali daqui do meu sólido, né? E aqui mede L. Base menor. A base menor, o que a gente vai reparar aqui? Olha só, o segmento MN ele é paralelo aqui a essa aresta da base. Então, os ângulos que eu tenho aqui são os mesmos que eu tenho aqui, paralelas cortadas pelas mesmas transversais, né? Os ângulos são iguais. Como esse ângulo é comum tanto a essa face aqui, que é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, como ele afirma no enunciado. Eu até desenhei aqui um triângulo equilátero para depois a gente visualizar coisas que vão me ajudar aí na resolução do problema. Esse triângulo aqui de cima também vai ser equilátero, né? Ele vai ter um ângulo de 60, aqui embaixo, como esses dois ângulos aqui são iguais aos ângulos aqui de baixo, então esses ângulos são iguais. Como aqui é ponto médio L sobre 2, aqui é L sobre 2, aqui também vai ser L sobre 2. Então, a minha base menor mede L sobre 2, tá? Então, tá faltando a altura. A gente determina a altura para poder aí montar a razão entre essas figuras. Bom, o que eu tenho aí para determinar a altura? Ó, se eu conhecer esse segmento
e esse aqui, em função de L, já que é a incógnita que eu tenho para trabalhar, eu consigo determinar a altura. Basta você perceber que a altura aqui é um segmento perpendicular, esse triângulo que nós formamos aqui é um triângulo retângulo, e aí o Pitágoras resolve o meu problema. Para isso, primeiro eu vou determinar aqui essas duas medidas, tá? Trapézios isósceles, essas duas medidas aqui são iguais, né? Esses dois triângulos aqui, se você pegar, eles são congruentes. Então, se aqui esse segmento é igual a esse, então ele é L sobre 2, esses dois pedacinhos aqui restantes é a metade desse segmento, né? Repara que se eu somar isso tudo vai dar um inteiro L. L sobre 4 mais L sobre 4 vai dar 2L sobre 4, simplificando por 2, dá L sobre 2. E aí L sobre 2 mais L sobre 2 vai dar um inteiro, tá? Então, isso aqui eu consigo determinar. Esse tamanho aqui, tá? O que é isso aqui lá na figura? Olha só. Se você olhar aqui para a figura, como esse triângulo aqui ele é um triângulo equilátero, as faces são formadas por triângulos equiláteros, já que todas as arestas são iguais, isso aqui é uma altura do triângulo equilátero. E aí eu vim para cá. Ó. Se você reparar, o segmento que eu tenho ali em azul é o AN. AN. Eu só virei a figura. Tá? AN. Aqui B e aqui V. Tá? Virando aí a figura, eu tenho aqui esse triângulo equilátero. Esse lado é L. A altura do triângulo equilátero eu conheço, tá? Ela é o lado raiz de 3 divididos por 2. E o que eu estou querendo aqui determinar, o que eu preciso, né? Como eu estou olhando aqui, isso aqui é ND. ND está aqui L sobre 2. O ponto médio aqui, então L sobre 2, aqui é L sobre 2, aqui também é L sobre 2. Então, ó, repara que eu tenho ali já determinado, não precisava nem ter colocado esses valores aqui, eu coloquei só para ilustrar, que esse segmento que eu preciso, que é o mesmo que esse aqui, é L raiz de 3 sobre 2. Se eu não lembrar como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero, na verdade, né, então esquece isso aqui e coloca um H ou uma letra qualquer, esses dois lados são conhecidos, você aplica o Pitágoras e você consegue encontrar esse lado aqui. Tá? Então, é uma estratégia aí para, se eu não lembrar de qual valor aí da altura de um triângulo equilátero. Na verdade, tá, o ideal é que você realmente não fique decorando as coisas e se entendendo, mas para ganhar tempo, para quem lembrar, né, quanto mais você pratica, mais você lembra dessas relações, é uma boa para a gente ganhar tempo. Tá, então isso aqui está determinado, falta determinar H, e aí nós temos a altura do triângulo, do trapézio. Ó, triângulo retângulo, eu tenho que L raiz de 3 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. L sobre 4 ao quadrado, mais o que eu preciso, H ao quadrado. Então aqui, elevando tudo isso ao quadrado, nós temos a raiz de 3 ao quadrado é 3, então 3 L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, igual L ao quadrado sobre 16, mais H ao quadrado. Como eu quero H, ele está positivo, vou deixar ele aqui, e os outros esse que eu vou mudar de lado, tá? Então, eu tenho que 3 L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 16 é igual a H ao quadrado. Aqui eu tenho que colocar no mesmo denominador, transformar isso aqui em 16 é multiplicar por 4, se eu multiplico por 4 embaixo, eu multiplico por 4 em cima. Né? Então, aqui vira 12 L2 menos L2, tudo isso sobre 16. Agora aqui eu tenho tudo 16, é igual a H ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 11 L2 sobre 16. Só que a gente não quer H ao quadrado, a gente quer H. Então, a gente vai tirar a raiz quadrada disso. O H vai ser, aqui tem raiz quadrada do L, o 11 fica dentro da raiz e o 16 é 4. Então, isso aqui que mede a altura aí do trapézio. Voltando lá para a relação,
A2 que eu estou precisando, aí a área do trapézio, AB está aqui, L, mais MN, L sobre 2, vezes a altura, que é isso aqui, L raiz de 11 sobre 4, L raiz de 11 sobre 4, e tudo isso aqui eu vou dividir depois por 2, tá? Vou fazer isso aqui para ganhar tempo. Dividir isso aqui tudo por 2. Aqui eu só somo se não tiver no mesmo denominador, né? Então, olha só, meu denominador aqui eu quero que seja 2. Para ser 2 aqui e não mudar a fração, continuar com a fração equivalente, tem que ter 2 em cima e 2 embaixo, né? Para continuar dando L. Então aqui isso aqui é 2L sobre 2. Tá? Então, A2 é igual a 3L sobre 2. Vou fazer aqui devagar, já colocar aqui o traço da fração. Ó, 2L mais L, 3L. 3L sobre 2 vezes L raiz de 11 sobre 4. Tudo isso eu vou dividir por 2. Vou multiplicar isso aqui, vai dar 3L ao quadrado, raiz de 11 sobre 8, que eu vou dividir por 2, né? Não esquecer aqui que isso aqui vai ser dividido por 2. Então, o que eu tenho aqui? Na verdade, a minha área do trapézio vai ser... Quando eu divido 8 por 2, né? Eu tenho uma fração inversa, mantenho a primeira e inverto a segunda. Então, esse dividido por 2 vai ser multiplicar por meio. Então, eu vou ter 3L2 raiz de 11. Como esse 2 aqui vai multiplicar o 8, vai virar 16. Então, essa é a minha área do trapézio. Tá? Então, isso aqui é a minha área do trapézio. Tá? Isso aqui faz devagarzinho, para quem não entendeu aí. Ficou meio faltando espaço aqui, eu fui meio rápido, não costumo nem fazer isso. Mas, né, a ideia é essa, né? Eu estou dividindo por 2, então eu estou multiplicando por meio, tá? Bom, então agora eu posso fazer a razão, né? Que ele está pedindo aqui. A razão que ele quer, ó, vou apagar aqui. A1 é a área do quadradinho. Então, L ao quadrado. E o A2 é isso aqui. 3L2 raiz de 11 sobre 16. L2 eu posso cortar com L2. Então, aqui, olha só, eu tenho 1 sobre isso tudo aqui. Vou inverter, tá? Então, eu tenho, na verdade, como eu estou pegando 1 e dividindo por isso, isso é 1. Invertendo isso tudo vai dar 16. 3 raiz de 11. Tá? É 1 dividido por isso aqui. Quando eu divido duas frações, mantém a primeira, 1, multiplico pelo inverso da segunda. Né? Então, eu inverti isso aqui. 16 foi para cima, multiplicou por 1, continua dando 16. Embaixo ficou 3 raiz de 11. As respostas não estão assim. Então, o cara vai até o final tentando te derrubar. Né? A gente aplicou aqui vários conceitos e até para chegar na resposta final, a gente vai ter que continuar ajustando aí a minha resposta ao que está aí nas opções. Tem que racionalizar isso aqui, né? Quando eu racionalizo, eu vou ter multiplicar por raiz de 11 aqui, raiz de 11 aqui, e eu tenho 16 raiz de 11 sobre, ó, aqui vai dar 11 vezes 3, 33, e aí 16 raiz de 11 sobre 33 não tem mais o que fazer, e quando a gente olha nas opções, isso aqui é a letra B. Ah, então, questão bem teórica, envolve vários conceitos aí de geometria, tanto a plana, e aí, na verdade, essa questão é mais de geometria plana do que rede espacial, mas é uma questão que o cara, para acertar, ele tem que estar bem afiado aí nessas coisas, tá? Então, tá aí, e qualquer dúvida aí, posta nos comentários para a gente poder debater, tá legal?